E olha só onde estamos, né? Hoje sob novo cenário, porque aqui na matemática não tem monotonia, né? A gente gosta de mudar, de diversificar. E o que estamos fazendo nessa loja aqui? Comprando roupa para gravar as próximas aulas. É, né? Roupas, né? Na mesma sintonia. O professor Maurício disse que teve que mudar o guarda-roupa dele, né? Depois. Construir um maior um pouquinho. Guarda-roupa não, tá? Porque agora mudou. É closet. Ei, mas aqui hoje só tem roupa pra mim, tá? Desculpa não, aí. Mas é porque aqui a gente vai primeiro escolher a dela, aí de acordo com a tonalidade a gente vai atrás da minha. Ah, lembra? então lembro. Assim. Se você escolher uma telha aqui, né? Aqui, tipo telha. Conhece essa cor, telha? Telha, não, vamos ficar no básico, preto, azul, branco, vermelho. Olha aí, né? A gente tá aqui nessa loja hoje porque o assunto... A gente hoje veio pra falar de moda. Hoje a gente tá, assim, tá querendo dar uma diversificada boa. Então é matemática Rondônia Fashion? Fashion Rondônia, a gente vai falar de moda. Mas, na verdade, uma moda tendenciosa, né? É aquela moda que você fala assim, hoje é assim. Isso, tendenciosa, obrigatória. Tá na moda hoje, né? Aqui tá na moda, escola, ó, aqui, ó. Tá todo mundo de preto. E claro, né, nesse assunto que a gente está trazendo hoje, dentro disso, continuamos o assunto de estatística. A gente deu nosso primeiro passo na aula anterior, né? Fizemos a definição, o que mais a gente estudou? Bom, trabalhamos definição de estatística. Amostra, população. Trabalhamos a questão da amostra, população. Vimos que os dados pesquisados podem ser quantitativos e qualitativos, eles têm quantidade e também são representados em qualidade. Né? E aí a gente viu as variáveis, né? Estatísticas, né? Se elas são discretas. Se elas são contínuas. Contínuas, né? Porque dentro dessas duas a gente ainda subdividiu, né? Em discreta contínua e nominal ordinal. Então, tudo isso a gente estudou na primeira aula e foi bem legal. E hoje é aquele assunto que no final da nossa atividade de sala a gente falou, né? Aquele assunto que não tem como não cair no Enem. Então, o assunto de moda, média e mediana, que é as medidas de tendência, que são as medidas de tendência central, é um assunto que sempre é abordado. Então, bora estudar, né? Vamos. Então, a gente tem que entender esse assunto no jeito aí, no tintim por tintim, passar por todos os processos e também fazer atividades, exercícios e tudo mais, beleza? Vem com a gente então, vamos lá de aula 87. Eu falei que eu só vou fazer a, contagem regressiva quando tiver da 90 pra frente, tá? Então tá. Beleza, então, na aula 87 a gente vem com a estatística na sua parte 2. Moda, média e mediana. As medidas chamadas de tendência central. Medidas de tendência central. Isso. Então, é dentro disso que a gente vai estudar a nossa aula 87. Só um pouquinho, pegando a canetinha aqui, beleza? Não, ainda não. Agora sim. Então é o assunto da aula de hoje e a gente vai estudar cada um desses tópicos, tá? A habilidade é aquela, né, professor Maurício? Aquela Meu Deus, né? E aí, na habilidade, nós vamos ticando o que já foi falado, né? Conceito de estatística, passamos uma aula todinha falando. O que é, o que se propõe, isso aí entendemos. Principalmente verificando que sua utilidade vai além dos índices. Isso aqui vai ser uma aula de aplicação. Nós vamos entender como e o que eles fazem para aplicar esses dados estatísticos. Sendo o conjunto de previsões a partir de dados numéricos e de cálculos com esses dados. Utilizando o instrumento de comunicação, os gráficos. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. E nessa parte de dados numéricos, é essa aula que nós trabalhamos hoje. Quando nós pegamos os valores numéricos, calculamos a média, calculamos a moda, verificamos a mediana, fazemos ali balanços numéricos para essas informações estatísticas. Beleza. Saindo da cartola do nosso mágico, a parte 2 de estatística, onde a gente vai falar de moda, média e mediana. E aí, falando de moda, média e mediana, a gente vai conversar com vocês sobre esse assunto, né? A gente tá na moda, o que vocês acham? Tá na moda? Só uma dúvida. Essa cor de telha... Ele tá preocupado já. Não, que é uma telha de barro. Não é a cor de barro. Tá. Ela tá na moda? Tá na moda. Tá na moda. Hoje em dia esse negócio de moda é muito relativo, né, professor Maurício? Pera rapidinho, calma. Tá tudo na moda, gente. É só você se sentir bem, Vamos chegar num ponto em comum aqui, ó. Lembra que nós fizemos uma viagem
e eu fui com uma calça cor de telha de barro. Foi. E você comprou uma igual? Comprei. Até hoje não inauguramos Pois ela é, aqui, você... né? Pois é, porque eu não me senti muito bem com ela. Então, se eu não me senti muito bem com ela, eu não tô usando. A minha tá parada lá. Eu usei a minha cor de barro, de telha. Ou de telha, de barro não, de telha. Quando eu viajei, porque a gente ia fazer umas visitas... Amanhã, vamos? Ela se propunha a ficar naquele estilo. Então tá, vamos pensar. Vou pensar. Quem sabe, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Fazer esse estudo da moda, da média e da mediana. Quando a gente fala de medidas de tendência central, você vai entender direitinho o que é isso, né? A gente tenta centralizar aqueles dados, né? Por exemplo, você vai fazer uma coleta de dados e você vai, né, ter dados variados, né? Por exemplo, as idades dos alunos da turma do primeiro ano aí da escola tal, lá da escola Emburana, vamos ver. E aí vai fazer a média de idades, vai ter idades variadas, né? Claro que fica ali mais ou menos. Como você quer fazer a medida de tendência central, você quer a média daquilo ali, você quer a moda, você quer a mediana. Ou seja, aqueles valores ali que representam a turma toda. Isso. E que às vezes não é o número que está na turma toda. É interessante isso, mas é um valor que está ali, entre os valores pesquisados. E é muito legal porque assim, eles falam assim, é muito difícil. Mas eles já começam o ano letivo sabendo o que é média. Uhum. Eles já sabem qual é a medida de tendência central para ser aprovado. Eu tenho que tirar 6. Essa é a média. Ou seja, não importa as suas notas nas provas. Não pode você ter tirado 4 na unidade 1, mas você tirar 8 na unidade 2, mas você quer chegar no 6, pelo menos, né? Isso. Então vamos lá, dando mais uma estudada, falando de moda, média e mediana, a gente vai iniciar assim. A moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendências centrais, sendo utilizadas para analisar o comportamento de um conjunto de dados estatísticos. Utilizamos a moda, a média e a mediana para a tomada de decisões. E aí a gente já falou sobre isso na aula anterior, né? Que já a estatística ela tem esse objetivo, né? De auxiliar na tomada de decisões. Ou seja, se faz uma pesquisa, se coleta dados, mas não é por acaso, né? O resultado é para isso, para se tomar uma boa decisão. Isso. Como assim? Como assim? É muito simples. Por exemplo, nós vimos lá que existe um instituto responsável pela produção do arroz no Rio Grande do Sul. Inga. Né? E aí esse instituto faz o quê? Ele analisa durante todo o ano o comportamento da produção. Nesse solo aqui produziu mais, nesse produziu menos. Vamos fazer um balanço aqui então, vamos equilibrar essa terra. Olha, vendeu mais, vendeu menos. Então não adianta tu querer produzir mais, por quê? Porque a média de venda é essa. Se tu produz demais, pode sobrar grãos no estoque, ele vai ficar legal. Tudo isso é feito através de estudos estatísticos. Eles analisam os valores, calculam a medida de tendência central e lançam previsões para os anos seguintes. Isso, então não precisa ficar com essa carinha, como assim, porque a gente vai explicar por um. Isso. Vamos lá então na lousa e a gente vai trazendo aí as nossas explicações para vocês. Olha lá. Vamos começar assim, vamos falar de moda. Moda é o valor mais frequente de um conjunto de dados, ou seja... Quer dizer que se na sala de aula tiver 20 alunos e 12 tiverem 17 anos, é a moda? Sim. O que está na moda geralmente é aquilo que as pessoas estão mais usando, né? Não estão mais usando. Então é aquele que mais aparece, aquilo que mais se sobressai. Então o valor mais frequente de um conjunto de dados é a moda. Então vai anotando, vai anotando. Vamos dar um exemplo prático aqui. Em uma escola de música estão matriculados Matheus José, Matheus Eduardo, Rodrigo, Carolina, Ana Maria, Ana Tereza, Ana Luísa e Tereza. Uhum. Observe, o nome que mais se repete é Ana, né? É o nome que mais se repete. E por isso ele é a moda desse conjunto de dados. Ou seja, o nome que mais aparece, mais frequente, é considerado a moda. Além de moda, é uma capicua. É verdade. De letras. É um palíndromo. Lendo daqui para lá e lendo de lá para cá, temos Ana. Vamos lá, agora um exemplo com números. Porque na matemática não podemos fugir disso, né? Então vamos lá. Ana Paula fez a árvore genealógica de sua família paterna. Aí tá lá os avós paternos, um com 72 e o outro com 68.
Aí ele teve filhos, né? Quantos? 1, 2, 3, 4 filhos. Isso, 4 filhos que por sua vez casaram e tiveram filhos, né? E aí, olha aqui, eles tiveram esse filho, esse filho, esse filho e esse filho, onde está conectado aqui, né? Ó. E aí, esses filhos se casaram, né? Tiveram os seus casamentos e geraram mais filhos. Os netos. Os netos, né? Então aqui temos os netos. Aqui são idades, né? Idades da família. Nessa árvore genealógica, a pergunta é: qual é a moda das idades da família paterna de Ana Paula? Ou seja, qual o valor, né? O número que mais se repete aí? Eu estou em dúvida entre o 40 e o 7, vamos ver, 40. O 7 3 vezes, né? 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Então é o 40. E o 40? 1, 2, 3, 4 vezes. Ah, então com certeza, né? O número que mais se repete, para responder, você vai ver aquele que mais que mais apareceu, né? Com certeza o 40. Como 40 é a idade que mais se repete, então a gente percebe e podemos dizer que ele é a moda. Que fácil, né? Então, quando a gente fala de moda, é só isso. Simples assim. Moda é o valor mais frequente no conjunto de dados. Foi feita uma coleta, foi feita uma pesquisa e aquele valor que mais apareceu é considerado a moda. Então, a moda, ela, de fato, ela não dá assim ela tem uma tendência central, porque se é o número que mais aparece, né, provavelmente ele está ali centralizado. Mas às vezes nem sempre, né? Às vezes ele distancia um pouquinho. É engraçado e é legal porque assim, é o único dos outros que não precisa fazer conta de imediato, né? É só olhar e analisar. Mas o Brasil passou por vários períodos e com modas diferentes em produção, falando de etnomatemática. Passamos um período em que o café era muito produzido, então o café estava na moda. Quem está na moda hoje na produção de grãos? Qual é a moda? Soja. Hoje? A soja, todo mundo quer plantar soja. E aí tem um detalhe importante, esse distanciamento. A soja está produzindo tanto que ele está distante do café, do arroz, e de milho, outros grãos. Por quê? Porque o pessoal quer produzir muita soja. Estão comprando muito, está vendendo muito. Aí tem a parte regionalizada, né? Que nem lá na minha terra, né? Que a gente já falou, arroz. Né? É muito arroz. Mas assim, a soja realmente ela tem aí um destaque mais considerável, né? E Rondônia é legal, porque é legal e não, né? Porque assim, quando nós viajávamos de carro aqui, os meus filhos gostavam de ir olhando os pastos e os bois. Olha, um boi. Não tem mais. Não tem mais boi. É raro encontrar no o boi na tá BR. escondido, tá confinado. O boi é difícil, né? porque mais é soja, né? Aquela produçãozinha rasteira. É até um campo bonito. Então a soja tá na moda. Tá na moda. É a moda. Então, falando de moda, é simplesmente isso. Fazer a análise de qual valor é mais frequente. Fechou? Entendeu? Então vamos pro próximo. Agora a gente vai aprender quem sabe, a média. Vamos lá na média? A média, vamos ver. Obtém-se somando todos os valores da coleta de dados e dividindo a soma pelo número de dados. Ah, então tem que somar tudo e dividir pela quantidade? Isso. E essa média é chamada de média aritmética. Por que, professores? Porque tem outros tipos de média. Tem, nós média temos a ponderada, média harmônica, tem coisas que vocês nem imaginam, tá? Mas a média aritmética é o que a gente estuda aqui no ensino médio, no primeiro ano, tá bom? Beleza. Vamos lá. Ana Paula fez a árvore genealógica da sua família. Continuamos com a história da Ana Paula e a árvore da sua família. E agora a gente quer a média, então? A média. Qual é a média das idades da família de Ana Paula? A moda a gente já viu que é 40. 40. E a média, será que vai ser... Vai ser perto de 40 Vai ser perto também? disso? Para fazer a média, a gente precisa fazer o que mesmo, professor Maurício? Primeiro precisamos somar todas as idades. Olha aí, organizamos. E interessante, organizado em ordem crescente. Ah, legal. Já colocamos em ordem crescente, facilita, né? Isso. Então começamos lá, analisando aqui, ó, vamos voltar um pouquinho. Começamos do 5, aí depois 7, depois 8, 13, 14, 32, 35, 37, 44 vezes... 42. 68, 72. Então, para fazer a média, a gente precisa somar todos os valores, né? Somar todos os valores, todas as idades e dividir pela quantidade. Ah, então primeiro vamos somar, né? Vamos lá. Somando tudo... 507. Daí o aluno pergunta assim, professor, pode somar usando a soma do termo de uma PA? Não, aqui não é uma progressão aritmética. Aqui não é.
Aqui é só uma sequência numérica. Soma tudo. Só somando. Somando tudo deu 507. Esse foi o primeiro passo, né? O primeiro momento. Depois que a gente somou tudo, a gente tem que fazer o quê? Vamos ver quantos integrantes há na família paterna de Ana Paula. Então quantas pessoas tem? Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. São 17, um número ímpar por causa desse 8 sozinho ali, né? Porque é só esse casal que teve um filho só. O restante tá tudo de duplinha, né? Isso. Então são 17 pessoas. Já que são 17 pessoas, agora é o terceiro passo. Basta dividir a soma das idades pelo número de integrantes da família. Então eu vou pegar aquele 507 ali E dividir por 17. E dividir por 17. Deu 29,8. Nossa, essa é a média. Bem longe do 40 que foi a moda. A moda. Né? Olha aí. Mas se nós colocarmos lá na sequência, o 29,8 vai estar bem perto do 40. Ah, sim, naquela sequência lógica Isso, lá, vai né? estar bem pertinho. E aí é legal nesse caso, porque assim, os alunos começam a perceber, ou pelo menos tem que perceber, que é justamente o que o Enem vem cobrando. Esse distanciamento. Observem que há uma variação, como é que nós falamos no mapa mental, amplitude, essa amplitude de 7 para 72. De 5 para 72. Dá 67 a amplitude. É por isso que a moda e a média ficam bem distorcidas. Por causa dessa variação muito longa de valores. Porque tem, como é árvore genealógica, tem a vovó ou vovô com uma idade bem avançada, 72, e já tem os que estão chegando na família aí com 5 anos, né, os pequenininhos. Então essa amplitude é a diferença entre os extremos, entre o maior valor dos dados coletados e o menor. Quando faz essa diferença, a gente chama de amplitude, por isso que ela é tão grande, com ela tão grande que dá às vezes essa distorção entre a moda e a média. Tá, mas e aí, ficou claro a média? Será? Bem tranquilo. Para facilitar mais, vamos facilitar mais? Vamos, outro exemplo aí, prático. Você faz 3 provas de matemática. Unidade 1, unidade 2, unidade 3. Gabarito, professor, não precisa nem perguntar. Eles tiraram 10, 10, 10, somando. 10, 10 e 10. Soma as 3 notas, dá 30. Divide por 3. Dá 10. Dá 10. Essa é a média. Essa é a média. Não é assim que a gente faz na escola, para encontrar a média. Ah, eu passei. Vocês pegam, somam as suas notas. Vamos supor que eu pegar um aluno agora mais fraquinho, tirou 8, 8,5. Eles vão falar assim, mas não vale 10, a prova vale menos, porque tem as atividades extra classe. A atividade já tem nota máxima. A preocupação só é a prova, que é a mais difícil. Mas eu pegar um aluno agora mais fraquinho, tá? Pode ser. Tá, pode ser. Tirou 8, nossa, fraquinho. 8,5 e 7,5. Fraquinho esse? Quando soma tudo, ó, 8 mais 8,5 dá 16,5. Mais 7,5 dá 24. Dividido por 3 dá 8. Essa é a média. Só isso que é média. Então, média é somar valores e dividir pela quantidade de termos. Valores somados. Isso que a gente tem. Beleza, então? Próximo passo, vamos lá? Vamos na mediana agora? Tá faltando a mediana. E quem é essa mediana? A mediana é o valor central, é aquele número que fica no meio. Ah, e aí fácil, tem né? um detalhe importante. Esse número do meio, ele vai aparecer às vezes tranquilamente e às vezes não. Às vezes precisamos colocar em ordem para... Às vezes não, é necessário, sempre né? colocar em ordem. Mas às vezes já está em ordem, aí não precisa colocar, né? Então é um valor central se o conjunto tiver um número ímpar de elementos. E aí a gente já vai entender esse motivo aqui, desse detalhe tão colocado em ênfase aqui, né? Número ímpar. Então vamos lá, mediana é valor central. Isso. Colocou tudo em ordem, centralizou, pega o do meio. Ah, então tá fácil. Vamos lá na árvore genealógica ainda da Ana Paula, família de Ana Paula? Vamos lá. Vamos colocar em ordem? A gente colocou em ordem lá para fazer a média, né? Foi. Vamos lá, qual é então a mediana das idades da família de Ana Paula? Bora ver. Colocando as idades em ordem crescente, teremos do mesmo jeito que a gente fez para calcular a média. Para calcular a média não precisava colocar em ordem, não, só somar. Só somar. Podia ir somando assim, tipo os casais? Podia. Os avós, os pais, os tios. E complementar também, né? Isso. Quando às vezes quer complementar, assim que fica mais fácil. Isso, 68 com 42, aí vai ficando mais fácil, né? 4 vezes o 40, né? Beleza, vai somando, vai ficando mais tranquilo.
Tranquilo até aí, então? Agora, então, se eu já coloquei todos em ordem, eu posso encontrar o meu valor do meio. Então, eu vou contar tantos para a direita e tem 17. Tem 17. Então... então, peraí. Quanto que é 17 dividido para 2? 8, 8, 16, né? Sobra 1? Isso, podemos então, colocar... Então, sobrou é mediana. 8 para um lado, 8 para o outro, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que sobrou é o valor central? Então é o 35, a minha mediana? Deve ser. Vamos ver? Vamos conferir? Então, a gente pega sempre aquele valor do meio. Olha aí. Esse valor, o termo do meio, o termo central é a mediana. Nesse caso, o 35. Então, vamos recapitular aqui tudo que foi feito até agora. A gente viu uma árvore genealógica da família da Ana Paula. Família paterna, né? Porque tem a materna. E aí a gente viu que tem várias idades. Variou dos 5, né? Aos 72. Aos 72. A moda, a gente viu que é aquele valor que mais aparece. 40. Tá 40. Aqui. Beleza. A média, a gente somou todo mundo. E dividiu por 17. Pela quantidade de pessoas. Isso. E deu 29. Ah, professor, mas não tem 29 aí. Não está explícito, mas 29 está aqui, ó, antes do 32. Está inserido aí. É que como soma e divide, não necessariamente vai dar um dos valores que tem aqui. Às vezes dá, às vezes não. A mediana. Para fazer média não precisa colocar em ordem, mas a gente já estava colocando para dar o caminho para a mediana já, entendeu? Quando a gente fez a mediana, sim, aí há essa necessidade. Coloca esses valores em ordem crescente ou decrescente, pode ser também, né? É porque, na verdade, a mesma e aí coisa. É um ponto importante. Quando eu coloco em ordem crescente, tá aqui, ó, ele já está em ordem decrescente. Já. Ele cresce e decresce. Aí tem aluno que fala assim, professor, mas eu errei porque eu coloquei em ordem decrescente. Não. Você errou qualquer outra coisa, mas não foi a ordem. Porque quando você ordena, ele já vai ficar organizado ou crescente ou decrescente. Não tem como fugir desse detalhe. Verdade. Então, a gente achou moda 40, média 29 e mediana 35. Foram as medidas de tendência central. E olha que legal, eles são os valores que estão centralizados. Medidas de tendências centrais. Verdade. Mas tinha um detalhezinho ali que disse que a mediana é quando a gente tem um número ímpar de elementos. Isso aqui, né? Ímpar. A gente pega o valor central. Mas e aí? E se essa quantidade de valores... Vamos ver aqui que tem uma pessoa perguntando aqui para vocês. Quer ver? E quando o número for par? Tem uma pergunta aí atrás da cabeça do professor Maurício. Faz assim, professor Maurício. Como a gente acha o termo central? Se for par. Boa pergunta. Gostei da pergunta. Tá muito indecisa a pessoa, porque olha... Se o número for par de elementos, a gente vai mostrar para vocês o que é preciso ser feito, tá? Se o número de dados for ímpar... Mas se ele for par, eu esqueço de um, ignoro um e fica aí. E fica com o outro, né? Bota um fora e... Se o número de elementos for par, existe um mecanismo, né? Uma estratégia, né? Que a gente faz... Estratégia do grego, estratégia? Então vamos ver essa estratégia do grego. Se o número de elementos for par, a gente vai ensinar vocês agora. Olha lá. Número de elementos par. Não precisa ficar nervoso. Você vai entender agora. Vamos lá. Nesse caso, acontece da seguinte forma. A mediana agora é a média aritmética entre os dois valores centralizados, os dois valores do centro. Então por isso que a gente aprendeu a média primeiro, né? Isso. Porque a mediana, se tiver número par de elementos, vai precisar da média. Tá. Então, do mesmo jeito, eu coloco em ordem, certo? Colocou tudo em ordem. Aí não vai ter o termo central, né? Porque o número de elementos é par. São 6, não é? São 6. Não tem no meio. Tá tudo em ordem, né? Mas o que eu vou fazer? Vou pegar os dois do meio, vou somar e dividir por 2. E aí eu tenho a minha mediana. Mediana. A média aritmética dos termos centralizados. Isso. E aí eu tenho a minha mediana, certo? Beleza. Fácil assim? Facinho. Será que eles entenderam? Tem um jeito de ver. Vamos ver? Será que vocês entenderam? Eu acho que a gente precisa verificar, né? Lá vem a nossa amiguinha, minha filha. Lá vem pergunta. Será que você entendeu? A gente precisa averiguar, né? Porque para entender o assunto de média, de moda e mediana, a melhor coisa é fazer exercícios. É fazer atividade, é praticar e tudo mais.
E claro, a gente vai fazer 3 perguntinhas para vocês, não vamos nem chamar isso de quiz, porque é um questionário, é só lançar algumas perguntinhas para verificar se você entendeu, tá bom? Vamos lá então? Olha um exemplo na telinha. O gerente de uma loja quer dar sapatos de presentes aos seus 5 funcionários e anotou a numeração de cada um. 37, 35, 36, 34 e 37. São só mulheres. Só. Essa loja só tem mulheres. Para dar dando sapato assim, né, mulherada? Nesse caso, a moda é... Quem é a moda? A moda é usar sapato dessa loja. Quem é a moda? Galera do primeiro ano da mediação tecnológica, quem entendeu, responde. A moda é 34? Não, como nós estamos em tempos modernos, todos estão na moda. A moda é 37? Não tem moda ou tá tudo na moda? Todos estão na moda, Todos certeza. Na moda. É. Moderno. E aí, o que vocês acham? Tudo na moda, não tem moda. É o 37 ou é o 34? Vamos ver lá, peraí. Tem 37 uma vez, tem 35 uma vez... Tem também. Vamos à resposta? Vamos. Claro, né? Que se moda é o valor que mais aparece, mais frequente, quem tá na moda é o 37. Mas aí a gente tem um detalhezinho para explicar para vocês, porque aqui tem essa resposta, né? Não tem moda, existe isso? Não ter moda? Existe. E existe todos na moda também? Existe não. Também? Vamos ver? Olha lá então, a gente tem um detalhe para explicar para vocês. Podem existir conjuntos trimodal. Com 3 modas. 3 então, modas. se tivesse ali 35 2 vezes, o 34 2 vezes, eles iam também estar na moda. Trimodal. Trimodal. Tem o bimodal. Com 2 modas. Pode ser dessa forma. E ainda existe o... amodal. Não tem moda. Não tem moda. Que legal. Então, esse de todos na moda, não. Mas se tá tudo repetido 2 vezes, não tem moda, não né? Não tem moda, porque não vai ter como classificar um que aparece mais vezes. Então, grava esses detalhezinhos aí, porque são importantes, tá bom? Vamos a mais uma perguntinha? Nesse caso, lá dos sapatos, o gerente quer presentear os funcionários com os calçados. E aí, nesse caso? A mediana? Quem é a mediana? Tem que colocar em ordem, né? Eu lembro. Então, pensa. Tempo! É ímpar, tá fácil. Coloca em ordem. E aí? O que precisa fazer? Pensa. O que vocês acham? Nesse caso, quem é a mediana? E a galera vai respondendo. Mediana. Me diga quem é essa mediana. Professor Maurício, inspiradíssimo hoje. Vamos lá, vamos colocar na ordem? Vamos. Então, primeiro é o 30. E 4. Depois é o 30. E 5. Depois é o 30. E 6. E depois 37, 2 vezes. Se o número é ímpar, tá fácil, não tá? Tá fácil. Número ímpar é só a gente selecionar o valor do meio. Centralizou, colocou em ordem, então, a nossa mediana aqui é o 36. Muito bem. E agora, não muito distante daqui, vamos pensar na média. Média, isso. Quem é a média? 39? Não tem média? 39,5 ou 35,8? É só somar tudo. E dividir por quanto? Por 5, não tem 5? 5 elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então soma isso. Tudo. E divide por 5. E divide por 5. Quando isso acontecer, você tem a resposta da nossa média aritmética. Então, dá um tempinho para eles, pensa. E a gente já vai partir para mais exemplos. Esse assunto é muito legal, né? É muito fácil. E o interessante, sabe o que é? É que nos últimos 5 anos, o Enem tem colocado pelo menos 4 questões envolvendo média, moda e mediana. Então, se o aluno sabe, já é certo que 5 questões ele acerta. Verdade. Sim. E assim, às vezes você não lembra muito da mediana, mas se você sabe a moda e a média, ou vice-versa, né? Aí você vai nas alternativas. Geralmente já tem aquelas que você exclui de cara, né? Não, aqui tem uma técnica boa para, né, se for, não sei fazer o cálculo, quero chutar. Para chutar tem uma técnica legal aqui. Tem? Tem.
não é dividido por 5? É. Para dar a resposta inteira, o número tem que terminar em 0 ou 5. Ali não vai terminar em 0, nem em 5. E essa de não tem média também já pode excluir, né? Já que não tem média, tem que ter média, então, só somar. Então, quer dizer, já vou excluir a letra A e a letra B. Isso, ou vai ser vírgula ou 5 ou vai ser vírgula 8, né? Isso. Vamos à resposta? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, a resposta é? 35,8. Então, aqui pra gente achar a média aritmética, a gente coloca assim, é o 37 mais o 35, lembrando que aqui não precisa estar em ordem, né? Mais o 34, mais um 37 e divide por 5. Somando tudo... Bom, aqui dá para pegar aí 36 mais 34 vai dar 70. Com mais 35 vai dar 105. Aí você viu que nós agrupamos os números que dava para ficar mais fácil a conta, né? E aí ficou 2 vezes 37, dá 74. 74 com 105 vai dar 179. 179 dividido por 5, 35,8 é a nossa média aritmética. Beleza? Beleza. E vamos que vamos, mais um pouquinho de prática. É hora do Cascão, hora de praticar. E eles vêm animadinho, porque na verdade tudo que a gente já vem fazendo é exemplo, né? Mas só rapidinho, uma dica para vocês. No Enem, esse agrupamento que a gente fez aqui, que ficou os 34... Eu estava olhando as questões porque eu achei muito estranho, assim, esse detalhe. As questões do Enem de média, moda, esses detalhes, eles sempre têm números que se encaixam. Número que termina em 2, o outro em 8. Né? Um termina em 3, outro termina em 7. Um termina em 4, outro termina em 6. Por quê? Ele sabe que não dá tempo de fazer tudo, se for fazer e tal. Então ele tenta buscar artifícios para deixar mais fácil. E cabe ao aluno, estudando, criando resistência de prova, encontrar essa facilidade. Eu tô tentando encontrar o ritmo. É só jogar, desenrola, joga de ladinho. Bate e faz atividade. Desenrola. Esse Cascão há muito tempo já tava nessa pegada, moda, né? Desenrola. Já tava na moda já. Desenrola, bate e faz atividade. Vamos lá junto com ele, então, mostrar mais alguns exemplos para vocês. Olha lá, exemplo de número 1, na verdade, já é o 10º, porque a gente já deu muitos exemplos, né? Veja essa tabela com os gastos em eletricidade. Então vamos lá. Os meses de janeiro até maio e tem gastos em reais. Então, em janeiro foram gastos R$25, em fevereiro 22, em março 35, abril 28, maio também 35. Isso é no Brasil, professor? Não, né? Deve ser esse aqui em outro lugar. A moda, com certeza, é o valor mais aparente, né? Mais frequente. Então, 35. A moda é 35. A média, temos que somar tudo e dividir por 5 valores, né? Então, somando tudo, 145 dividido por 5, 29. E a mediana? Todo mundo está em ordem? Não. Então, foi colocado em ordem primeiro aqui, para depois a gente achar o termo central. Vocês viram que geralmente, gente, média e mediana se aproximam bastante. Quem mais destoa, fica às vezes um pouquinho distante, é a moda. Olha que legal. Beleza? Vamos de exemplo 2, agora com gastos de eletricidade, mas inserindo o mês de junho. Então agora temos aí valores... Só um pouquinho, o título ficou para o final. Veja essa tabela com gasto de eletricidade, né? Então vamos lá. A moda continua a mesma coisa. Porque o valor inserido não alterou a moda. A moda é o valor que mais aparece, 35. Né? Beleza. A média mudou agora, porque a média eu tive que somar mais um valor e dividir agora por 6. Tínhamos 5 dados, agora temos 6. 178 dividido por 6, 29,67. Tá? Então quer dizer que um número novo que entra já muda tudo. Eu acho que esses aqui eram os do outro para comparar, não é? Sim. Só para a gente comparar a diferença. Pode ser, verdade. Um dado que entrou diferente, olha só aqui, já mudou tudo. Isso mesmo. A média anterior era 29, agora 29,67. E a mediana? A mediana agora o número de elementos é par. Então soma os dois. Vamos ter que colocar em ordem do mesmo jeito, somar os valores, né? E dividir por 2. Os dois valores centrais, somar e dividir por 2. 30,5. Então mudou bastante aí do 28. Beleza? Beleza. Legal. Vamos a mais um exemplo. Aqui tá falando aquela parte do número par de elementos que a gente já explicou para vocês, né?
Na seguinte população não há um valor central, por exemplo. Portanto, a mediana calculada é tirando a média dos dois valores centrais. Para isso, tem que estar em ordem. E aí, uma informação legal, que você pode anotar aí e guardar como um detalhe para o exame nacional, ou mesmo para a nossa prova. Quando eu vou calcular a mediana, se a questão quer que eu encontre a mediana, eu não preciso me preocupar em organizar todos. Olha só que importante. Eu não vou precisar me preocupar em organizar todos. Por quê? Porque se eu quero que está no meio, eu vou organizar até a metade. Porque depois dali, eu não vou usar mais. Então, sim, só precisava até aqui, né? Isso. Se eu tenho uma sequência com 10 elementos, eu vou até o quinto e vejo quem é o sexto. Acabou. Então, o quinto mais o sexto dividido por 2. Se eu tenho 30, eu vou pegar o 15º e o 16º. Faço a média dos dois e acabou. Não preciso colocar... Porque se eu pego uma sequência com 50 números, como é que eu vou fazer organizar todos? Vai dar muito trabalho. Verdade. Então, a gente pega e soma dos dois valores centrais, porque às vezes tem muitos valores, né? Quando tem muitos, você não precisa colocar depois que passou dos centrais, tá bom? Vamos para mais um exemplo, temos um tempinho ainda, vamos lá. Nesse exemplo aí eu quero a moda, a média e a mediana. Vamos lá, idade dos jogadores de uma equipe de futebol. 24, 27, 25, 25, 23, 28. Opa, então eu já sei quem é a moda. A moda é o valor que mais 25. Aparece, 25. De cara aqui a gente já pode colocar. A média, vamos fazer a mediana primeiro? Vamos. A mediana é um número par de elementos? Tem... Então vamos lá, 23, 24, 25, 25... Então eu posso parar, né? Mas como é pequeno, mas dá pra ir. E aqui que é legal, professor Maurício, porque os dois valores centrais são iguais. Então, se eu somar e dividir, vai dar o mesmo, né? Que vai dar 25 mais 25, dá 50. 50 dividido por 2? 25. 25. Então, deu 25 a minha mediana. A mediana ficou igual à moda. Ficou. Pode? Pode. Então pode, tá bom. pode. E a média? A média... Vamos botar aqui em cima? Aqui. A média é somar, né? 24 mais 27 mais 25 mais 25 mais 28. E eu vou dividir por quanto? Faltou 23. Faltou? Faltou. Mais 23, mais... Olha que legal aí, ó. 25 com 25 dá 50. 27 com 23 também dá 50. 50 com 50 dá 100. Né, ó? 50, 50, 52. Dá 152? 152, isso mesmo. 152 dividido por 6. Vamos lá. 2. 15 por 6 vai dar 2. 2. Vai sobrar 3. 32. Dá 5. Então vai ficar 25, vai repetir, né? Vai dar dízima periódica. Ah, é? Você viu? Pode isso? Pode dar dízima periódica? Pode, consideração uma casa decimal para não ter muito problema. Sim, aproximado, né? 25,6. 50, 100, 152 dividido por 6. 25,33333. 25,3333 aproximadamente, né? Então agora a gente viu que a média, a moda e a mediana ficaram bem próximas, né? Isso. Olha aí, ficamos com 25, 25 e 25,3. Aí nesse caso, o aluno tem que observar por que isso aconteceu. Quando acontece e quando não acontece. Né? E quais valores podem me dar essa precisão de tomada de decisão? Aqui é bem legal porque... Ó, porque foram poucos valores e os valores... E a amplitude dele é pequena. O menor valor é o 23 e o maior é o 28. A amplitude é 5. Das idades, a amplitude tinha sido 67. Então tem uma discrepância muito... E hoje, se formos fazer uma árvore genealógica de famílias hoje, nós vamos ver que a moda não vai ser mais 40. Porque hoje a moda é ter mais crianças, não é? Então a moda vai estar ali entre os menores. E a amplitude grande mesmo, porque como a expectativa de vida aumentou, as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, né? E nascendo mais crianças, então essa amplitude é maior, de fato. Por exemplo, na minha família, a amplitude é de 88. Uou! E minha avó tem 88 e minha prima ganhou um bebezinho agora. Não tem nenhum ano, então quer dizer, a amplitude é 88. E claro, para finalizar nossa aula com chave de ouro, temos o Brincando com os Números. Hora de descontrair. E qual é a charada, o desafio de hoje? Hora de descontrair. Descontrair
Né? Vamos lá. Matemática versus a interpretação de texto. Bora ver. Você tem 5 vacas, 2 cães e um gato. E a pergunta é, quantas pernas você tem? Você tem 5 vacas, 2 cães e um gato. Quantas pernas você tem? Tá errada essa informação, tá? Matemática versus interpretação de texto. A galera aqui do estúdio já tá acertando todas, porque pensa num povo inteligente, né? Então vamos lá fechar nossa aula, né? Foi muito legal, a gente viu. Agora, não, calma aí, fechar não. Agora que eu vou gastar, agora. E nós vamos agora na sessão masculina, levar suas roupas lá pra gente comparar. A telha, essa telha aqui, ó, essa aqui é telha. Tem essa aqui também, barro. essa aqui é salmão também. Eu tenho. Tem? Então tá. Agora é hora de gastar, hora do consumo. Brincadeira, vamos às atividades de sala. A gente já volta com revisão, correção e tudo mais. Até lá!